Estamos aqui com Marcos Aurélio, conhecido nas rodas de capoeira como o Mestre Coca-Cola, e ele vai contar um pouco da sua trajetória e da sua história dentro da capoeiragem. Vamos começar aí, mestre. Eu vou dar logo um salve para o senhor. Salve, capoeira. Então vamos lá. Conte como aconteceu o seu primeiro contato com a capoeira. Faz muito tempo. Esse contato eu tive quando eu era garoto, eu tinha um primo e ele gostava muito de sambar. Então, antigamente na escola de samba tinha os sambistas, que eram chamados de capoeiristas, e eu achava interessante ver aquele garoto lá, o meu primo, sambando, e dizia que era capoeira. Eu perguntava o que era aquele, chamava de guri, isso é capoeira, não sei o quê. Esse foi o meu primeiro contato que eu tive com a capoeira. Mas era uma capoeira diferente, capoeira que joga hoje, é uma capoeira de samba, né, aquele pisão, tudo. Então, eu tive assim o primeiro contato com a capoeira que se joga hoje, a capoeira regional, a capoeira Angola, a nossa pernambucana, a capoeira diferente. Então, esse primeiro contato que eu tive foi com dois amigos aqui de Olinda que eu tinha, e era amigo hoje, né, na época era amigo do meu mestre, Marco Natal. Então, eu passeando pela praia, encontrei dois amigos meus dando aqueles golpes, que eu achei muito parecido com os golpes que meu primo dava na minha infância. Então, o nome dele era Luiz de Olinda e Paulo Cristo, dois irmãos. Esses dois foi que realmente me mostraram assim, o que era capoeira. E foi aí quando eu conheci o meu mestre, que estava aqui em Recife, o mestre Marco Natal, na década de 60, 80, por aí mais ou menos, que ele estava morando aqui em Recife. Foi quando meu primeiro contato mesmo com a capoeira, eu comecei a treinar com ele, com o Marco Natal, o mestre Marco Natal. Então tá bom, mestre, valeu. Agora conte um pouco sobre a sua trajetória na capoeira. Eu montei uma academia, a primeira academia de capoeira que eu montei em Olinda, mais ou menos na década de 60. Essa academia, a gente era num terreno que o pai tinha, então eu montei lá uma academia onde eu tinha muitos alunos. E hoje vejo alunos, hoje até mestres mesmo, que passaram por aquela academia lá, hoje são mestres e alunos de outros mestres, e me viam muito assim lá na academia na época. E também associado a essa academia, o meu mestre, ele dava aula no clube português, eu sempre ia lá com ele também, e no Olímpia Clube, foi quando nós montamos um grupo no Olímpia Clube, que ficou mais de 10 anos esse grupo lá no Olímpia Clube, nós tinha mais de 100 alunos, era muito mais que em Olinda que a gente tinha. E foi aí que comecei a dar aula e pegar minha graduação com o meu mestre, quando ele foi para o Rio, me deu a quadra de mestre, e até hoje estou por aqui, rodando. Tá bom. O que é a capoeira para você? A capoeira é tudo. A capoeira é a vida, é uma arte, é uma filosofia, é uma maneira de você viver, é uma maneira de você sair das drogas. A gente vê pessoas que eram drogados e entrou na capoeira, conseguiram sair. É uma lição de vida a capoeira para mim hoje. Eu vejo a capoeira hoje como uma lição de vida para a humanidade, assim, para os jovens. Tá bom. E por que o apelido Coca-Cola? Isso é uma coisa antiga, né? Foi bem antes mesmo da capoeira. Existem algumas versões com relação a isso. Primeiro é porque quando eu era garoto era muito brigão, era muito ruentozinho, aí o pessoal dizia, pô, tu arrota por tudo, parece uma Coca-Cola, né? E Coca-Cola a gente arrota muito aí. Essa era uma das versões que parece que foi a mais lógica. E a outra é porque eu gostava de futebol também e tinha um time, que era um time que o calção era Coca-Cola, a camisa era Coca-Cola, e juntou uma coisa com outra. O meu mestre quando me viu dizia, tu é uma Coca-Cola mesmo, ele ficou Coca-Cola, não tem nada a ver com que eu sou gostoso, né? Sou não é porque, exatamente por causa disso mesmo, porque teve a relação dessa camisa, esse calção, o time de futebol que eu tinha em Coca-Cola, e era muito brigão, gostava de brigar muito, e graças a Deus parei com isso. Mas a tua roda por tudo, parece uma Coca-Cola. Não, tá bom, mestre. Qual é os mestres que tiveram influência na sua formação de capoeirista? Qual foi o mestre? Assim, veja só, na época
quando eu comecei a treinar capoeira, eu ia falar muito do mestre Camisa, que para mim era o Pelé da capoeira na época, né? Ele mestre Canjiquinha, mestre Bimba, mestre Facinha, na época do Rio, Bahia, São Paulo, mestre Tabosa lá de Brasília, eu ia falar muito. Então, teve alguns mestres desses que me influenciaram bastante, assim. Eu comecei a ouvir música como o mestre Suassuna, tinha o disco de Seu Suassuna, que a gente ouvia muito, né? Mestre Limãozinho. E quando a gente, em 80, eu fui para Brasília com alguns capoeiristas da época que já tinha se formado aqui em Pernambuco, e a gente foi lá para uma quinta grande roda de capoeira lá em Brasília, e lá eu conheci muito mestre. Foi quando a gente começou a ver que a capoeira ia dar um pulo muito grande, né? Conheci lá o mestre Sapo lá de Maranhão, mestre Zulu de Brasília, que para mim foi uma pessoa muito boa assim na educação da capoeira. Então, e o meu próprio mestre, né, o mestre Natal, que me influenciou bastante, que me orientou a capoeira. Então tá bom. Qual é os momentos, qual é os capoeiristas que você admira e respeita muito? São tantos, né? Aqui em Pernambuco, eu tenho uma grande admiração pelo mestre Ulisses, que é uma pessoa que faz um trabalho excelente aqui em Pernambuco, né? O próprio mestre Sapo mesmo, aqui o mestre Sapo, que trouxe a capoeira de Angola aqui para Pernambuco. Acho que foi o primeiro capoeirista aqui de Pernambuco, o mestre Sapo mesmo, né? Capoeira de Angola, né? O mestre Sapo. E o mestre Paco também, são pessoas que a gente vê que o trabalho está sendo feito, e alguns contramestres com o mestre Azulão e tantos outros por aí, sabe? O próprio mestre Cuscuz, que tem um bom trabalho em todo o interior, por aí são muitos mestres aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco são vários. E se eu for citar aqui, vou passar o dia todo aqui dando nome aqui dos mestres que eu considero aqui, sabe? E eu não vou nem continuar, porque senão eu vou deixar de falar alguns, mas eu acho que todos os mestres que estão aqui estão contribuindo, né, para a capoeira. E fora do Pernambuco, são todos esses, eu considero todos os mestres, sabe? Eu acho que no momento que você recebe uma corda de mestre, você tem que ser respeitado, seja lá quem foi que deu a corda. Aí a corda de mestre tem que ser respeitada, ainda interessa se ganhou, se comprou. Botar a corda de mestre, ele tem que mostrar que é mestre e ser respeitado. Só isso. Então tá bom. Qual é o momento mais marcante na sua trajetória de capoeirista? Tantos momentos assim que eu tive, né? Eu acho que o maior momento foi no meu reencontro com a capoeira, quando eu, na década de 80, mais ou menos, eu tive que me afastar um pouco da capoeira, assim, me afastei das rodas, mas sempre em contato com as pessoas. E em 2007, quando eu retornei para as rodas, montei meu grupo, voltei a montar meu grupo. Para mim foi uma alegria muito grande, assim, estar dando aula novamente, participando das rodas e participando de eventos e palestras por aí. Acho que foi um momento marcante da minha vida, foi o meu retorno com a capoeira. E eu devo isso a três pessoas, realmente, esse meu retorno muito grande. Uma foi uma historiadora chamada Vânia Fialho, que foi uma pessoa que me deu muita força mesmo, né? Uma professora da universidade. E dois mestres aqui também, que eu já citei o nome agora, foi o Ulisses e o Papa, que me sacudiu nas rodas e me apresentou o pessoal aí que não me conhecia, os mais novos. Ok. O que é preciso fazer para se tornar um bom capoeirista? Para tornar um bom capoeirista, rapaz, ele tem que ter paciência, tem que ter muita atenção nas coisas, prestar atenção, ter respeito pelas pessoas, principalmente respeitar o mais próximo e tocar berimbau, ser um bom tocador, um bom cantador e jogar capoeira. Isso, um bom capoeirista tem que fazer tudo isso. Mas eu já vi assim, até mestre mesmo, mestre capoeira, joga muito, mas não toca nada. Isso não quer dizer que ele não seja um capoeirista. É um capoeirista. Agora, eu acho que um capoeirista completo tem que tocar, cantar e jogar. Tá bom. Tá vendendo muito. Vai lá. O que é a capoeira na sua vida? Praticamente eu já respondi, né? Capoeira é tudo pra mim. Hoje eu não respiro a capoeira não, mas ela está dentro do meu ser.
eu consigo respirar a capoeira junto com as outras coisas que eu faço também. Capoeira é muito importante, como eu falei, é uma filosofia de vida para mim hoje. Você gostaria de deixar uma mensagem para os capoeiristas? Eu gostaria que todos os capoeiristas, primeiro, prestassem muita atenção àqueles alunos, prestassem atenção aos seus mestres, porque se você é um bom mestre, você vai ter um bom aluno. Se você for um mau mestre, vai ter um mau aluno. Então, o aluno é o espelho do seu mestre. Então, tenha muito respeito pelo meio mais próximo. E, principalmente, eu vejo aí em rodas, quando os mais fortes pegam os mais fracos e querem mostrar que é capoeira em cima dos mais fracos. Então, eu gostaria que todo mundo se respeitasse entre si. Então, agora, mestre, conta um pouco, assim, da história, como foi o seu primeiro contato de academia aqui dentro de Olinda, quando o senhor começou a dar aula. Conta um pouco. Eu já falei isso no início, né? Assim, como eu falei, eu tinha... Não, assim, que no caso o senhor foi o primeiro mestre a dar aula de capoeira aqui dentro. É uma polêmica, né? É uma polêmica que quando eu estava dando aula de capoeira, eu estava com o meu grupo de capoeira aqui, e era uma dificuldade muito grande você encontrar alguém que jogasse capoeira. Em canto nenhum eu via capoeira. Eu andava por aí, Boa Viagem, aí pelo alto, e não via capoeira não. Algumas pessoas até que me procuraram, na verdade, assim, para treinar comigo, e muitos treinaram, mas eu tinha como eu falei, meu pai tinha um terreno aqui em Olinda, e tinha uma casa lá grande, lá, e foi lá onde eu montei a minha primeira academia de capoeira, na década de 70, 75, 6, 7, por aí mais ou menos, foi quando eu estava com o meu grupo de capoeira lá, na academia, né, aqui em Jardim Atlântico. Então tá bom, vamos terminando aí essa grande entrevista aí que eu fiz com o mestre Coca-Cola, um dos pioneiros da capoeira de Olinda, e eu vou dar o meu salve capoeira para ele e a mostrar aí o bandeirão do grupo dele. Tá bom, obrigado aí. Valeu, mestre. É o mestre Marco Coca-Cola, grupo de capoeira, Afroxé de Olinda. Então, beleza, mestre. O senhor é afiliado à Associação de Capoeira Unicali, né? Então tá ok, mestre. Valeu, um salve. Salve, capoeira. E até a próxima, mestre. Obrigado.